Olá, terceiros anos! Hoje a nossa aula será sobre a Europa no século XIX. O século XIX foi na Europa um período de revoltas e revoluções. Cada um desses movimentos teve suas motivações particulares, mas todos foram fruto das mudanças sociais, econômicas e políticas que ocorreram no período anterior. Também foram resultado do Congresso de Viena, que ocorreu entre os anos de 1814 e 1815, com a derrubada de Napoleão Bonaparte na França. O Congresso de Viena estabeleceu novas fronteiras entre os países e considerou legítimas as monarquias derrubadas pela Revolução Francesa e por Napoleão Bonaparte. Dessa forma, os reis que foram derrubados e perderam o trono puderam retornar e tomar de volta o poder nos seus países. Com o retorno da velha ordem, houve repressão e autoritarismo, pois agora a velha ordem teria que conviver com as novas forças sociais, que surgiram durante a Revolução Industrial e eram influenciadas pelos princípios da Revolução Francesa. As novas forças sociais eram a burguesia liberal, o proletariado e as camadas médias urbanas. Todas elas desejavam liberdade, mas o proletariado também desejava igualdade. Em relação à política, três correntes se afirmaram durante esses movimentos. Esses movimentos são: primeiro, liberalismo. Inspirado pelos princípios do Iluminismo e da Revolução Francesa, era composta especialmente pelos membros da burguesia, que eram contra o absolutismo e a intervenção do Estado na economia. Desejavam uma Constituição que pudesse limitar a ação dos governantes, garantir os direitos civis e políticos e respeitar as liberdades de comércio e individuais. Nacionalismo, forte entre os povos da mesma origem e cultura e que não eram unificados ou estavam sob dominação estrangeira. Desejavam a formação de uma nação com unidade política e independência nacional. Socialismo, presente especialmente no grupo dos proletariados. Defendiam a igualdade social e também reformas econômicas e políticas radicais. Vamos agora falar sobre esses movimentos. Entre os anos de 1820 e 1830, ocorreram movimentos inspirados nas ideias liberais e nacionalistas. Esses movimentos ocorreram em Nápoles, na Grécia, França, Rússia e na Península Ibérica. Os historiadores costumam chamar esses movimentos de primeira onda revolucionária. Foram conspirações militares ou movimentos promovidos por organizações secretas e que, na sua grande maioria, foram derrotados pelas forças do governo. Entre esses movimentos, podemos destacar a Revolução Liberal do Porto, que aprovou a primeira Constituição de Portugal e transformou o país em uma monarquia constitucionalista. Essa revolução atingiu o Brasil, pois era colônia de Portugal naquele período. A primeira onda revolucionária não provocou grandes efeitos nas monarquias europeias, porém, a segunda onda revolucionária surtiu efeitos imediatos na sociedade europeia. Na França, provocou a derrubada definitiva da dinastia dos Bourbons. Essa dinastia havia retomado o poder quando Napoleão Bonaparte foi derrotado, com o rei Luís XVIII. Com a morte desse rei, assumiu seu irmão Carlos X, que tinha uma formação ultraconservadora e desejava restabelecer o absolutismo. Assim,
Ele dissolveu a Câmara e impôs censura na imprensa. Por causa disso, movimentos populares explodiram em Paris, erguendo barricadas e enfrentando as tropas do governo. Com isso, Carlos X foi deposto e Luís Felipe, Duque de Orleans, assumiu o trono francês. Esses movimentos da França influenciaram outros países, como a Bélgica, que, com a ajuda dos ingleses, conseguiram se libertar da Holanda. Também, na Polônia, ocorreram movimentos insurrecionários contra a Rússia, e na Península Itálica ocorreram levantes liberais e nacionalistas contra a Áustria. Em 1848, novos movimentos explodiram, denominados Terceira Onda Revolucionária ou Primavera dos Povos, por seu caráter internacional e pelos objetivos que a animavam. No campo, as más colheitas, que teve início em 1845, tornaram dramática a vida da população. Nas cidades não era diferente, devido à fome e o desemprego. Por causa disso, vários protestos revolucionários ocorreram na Europa. Podemos destacar o que ocorreu na Gália Austríaca, onde, em uma única noite, 1000 aristocratas foram assassinados pelo povo enfurecido. Na França, os movimentos populares logo tomaram a forma de revolução. Em fevereiro de 1846, manifestantes populares foram para as ruas e, depois de alguns combates, houve a abdicação do rei Luís Felipe e a proclamação da Segunda República na França. A primeira foi proclamada durante a Revolução Francesa. Formou-se então um governo provisório, composto especialmente pela burguesia, que convocou eleições para a elaboração de uma nova Assembleia Constituinte. Em junho, houve movimentos populares reivindicando melhores condições de vida e foram violentamente reprimidas, rompendo a aliança formada em fevereiro entre a burguesia liberal, que agora estava no poder, e o proletariado, inspirados pelo socialismo. Em novembro, a Constituição Republicana foi aprovada e Luís Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte, venceu as eleições presidenciais. Em 1852, no entanto, ele deu um novo golpe de Estado e se tornou imperador da França, com o título de Napoleão III. Os movimentos que aconteceram na França novamente influenciaram outros países, e movimentos operários e burgueses explodiram em Berlim, Hungria e Rússia. Porém, quase todos foram sufocados.